Shalom, eu sou Marie Batiá e eu queria falar com vocês hoje sobre as duas arcas onde as tábuas do testemunho são colocadas. Você nunca ouviu falar que existiam duas arcas? Pois é, hoje eu quero te contar para que você saiba que existiram duas arcas, né? E nós não somos os caçadores da arca perdida. Por quê? Porque ela não está perdida, ela está registrada na Torá de Moisés. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vem comigo. Quando Moisés ele reconta a história do Êxodo, né, do Monte Sinai, do recebimento das tábuas, e falando de um ângulo até um pouco diferente, porque na verdade Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, esses quatro livros nós temos incessantemente Yod, Re, Vav, Re, falou e Moisés escreveu. Em Deuteronômio nós temos dito que estas são as palavras que Moisés falou. Então, Deuteronômio é o resumo de Moisés, de todos esses quatro livros que Deus deu ipsis literis, que de certa forma isso também é uma sombra do que Yeshua faz quando ele sobe aquela pequena montanha e fala o sermão da montanha, né? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ele apenas marca o que já está na Torá, nos Salmos, nos profetas, mas ele repontua, né, tudo aquilo que ele ouviu o Pai falar e ele corrige a correta interpretação, ele faz a correta interpretação. Por isso que ele não diz, vistes o que estava escrito, ele diz, ouvistes o que foi dito, mas eu digo. E quando ele diz eu digo, ele está corrigindo algo que já é a Torá, já está escrito, só que o povo tinha deturpado. E, de certa forma, nada mudou. Muitos de nós continuam deturpando o que está escrito, não entende porque tem um preconceito de toda uma bagagem de doutrinação religiosa, muita da qual é antibíblica. Porque se pretender entender o Novo Testamento sem entender e verificar se aquilo lá, como aquilo é ensinado no Antigo Testamento, de fato é você criar uma doutrina estranha. Por quê? Porque a única Bíblia, a única escritura que existia na época de Yeshua, Jesus, e os discípulos e os apóstolos, era o que nós chamamos de Antigo Testamento. E Yeshua, ele responde uma pergunta de um jovem no livro de João, no Evangelho de João, quando ele responde ao jovem dizendo, e o que está escrito na tua Torá? E ele cita ali Salmos. Então, a Torá é a instrução de Deus, e a instrução de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Só que o Novo Testamento, ele já é uma interpretação do Antigo Testamento, a correta interpretação, a melhor interpretação. Mas se for entendido em desacordo, isso seria anátema, seria maldição. Por quê? Porque Deuteronômio 4:2 diz que não pode acrescentar ou retirar nada do que está escrito. E se um anjo de luz vier se manifestar e ensinar contrariamente a qualquer coisa que esteja escrita na Torá, conforme está escrito em Deuteronômio 13, esse deve ser rejeitado. E é por isso que Pedro, tendo uma visão do céu, uma visão autêntica de Deus, quando ele ouve mata e come, ele diz, não, Senhor, jamais coloquei algo impuro na minha boca. E Yeshua já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinham passado alguns anos. E ele nunca tinha comido porco, carne de porco. Então, essa doutrina de que a Torá não é eterna, quando está escrito que ela é eterna. Essa doutrina de que a Torá não é perfeita, quando está escrito que ela é perfeita. Essa doutrina que tudo já passou, né? Quando Yeshua, Jesus, diz em Mateus 5:17, que nada passará até que céus e terras passem. Tudo isso é engano, e é engano mortífero,
porque se você sabe ou deveria saber, isso vai ser cobrado de você. A nossa responsabilidade é buscar conhecer para não sermos enganados. E o engano não é a mentira pura. O engano, ele é operado com um tanto de verdade e um tanto de mentira, ainda que seja aparentemente pouca mentira, né? Mas uma meia verdade ou uma 95% verdade, 99% verdade, na verdade não é verdade, continua sendo mentira. É o pedaço de queijo com uma bolinha de chumbinho que mata o rato, é o veneno de rato. Então, cuidemos disso, tenhamos temor e tremor, prossigamos em conhecer para não sermos enganados, porque o engano foi o que tirou Adão e Eva do paraíso e tirará muitos de estar com o Messias na sua segunda vinda. Então, eu falei para vocês que nós íamos falar sobre uma segunda arca, né? Além da Arca da Aliança, que foi feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com os querubins em cima, onde a presença se manifestava não num objeto, mas num espaço, que era acima da tampa. A tampa é chamada de caporete, né? De capur, de cobrir, a cobertura. E haviam 2 querubins com as suas asas abertas acima dessa cobertura. E a presença do Altíssimo, ela se manifestava bem ali, neste local, né? No Santíssimo Lugar, né? Onde o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano em Yom Kippur. E nós vemos que essa arca, que é modelo do céu, que é mandada construir, ela só fica pronta no final do livro de Êxodo, né? Capítulo 39, 40, quando o tabernáculo é inaugurado, né? Mas eu falei para vocês que há uma outra arca, uma arca anterior, uma arca de madeira, não revestida de ouro, que recebe sim as mesmas tábuas que serão colocadas nesta arca revestida de ouro, do tabernáculo modelo do céu, né? Do Mishkan. E onde está essa arca então, Marie? Eu vou mostrar para vocês. Se vocês abrirem lá, em Deuteronômio capítulo 10, eu vou ler dos versos 1 ao 3 e nós vamos ver essa arca, a segunda arca. E essa segunda arca, que é simplesmente de madeira, não é revestida de nada, ela é uma belíssima imagem do nosso Messias, homem, despido da sua glória, que veio e recebeu no seu corpo, foi partido por nós, né? Foi partido por nós, ele se entregou e ele foi partido pelos nossos pecados. Isaías 53. Leiamos lá Deuteronômio 10. Naquele tempo, Yod-Hê-Vav-Hê, Yahuwah, me disse: talha 2 tábuas de pedra como as primeiras e vem até mim no monte e faz uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. Como é que a gente sabe que aqui é outra arca? Por algumas razões. Uma delas é que aquela arca do tabernáculo, modelo do céu, que eu digo modelo do céu, que será revestida de ouro e tudo, aquilo ali foi obra de Betzalel, que significa em hebraico imagem de El, né, sombra de El, e a Oliabe, né, a eles foi dado a confecção de todos os utensílios nesse tabernáculo, né? Essa aqui foi o próprio Moisés que fez. Uma outra coisa é que esta arca aqui, que Moisés narra que fez aqui, ela é anterior à escritura do dedo de Deus nas tábuas de pedra. Então Deus falou com ele fazer a arca e já levar as tábuas de pedra para ele escrever dentro dessa arca de madeira. E nada é dito em relação a revestimento de ouro. Ou seja, aqui também nós temos uma arca de madeira provisória que recebe as tábuas do testemunho, né? O testemunho de Mashiach, antes da arca
modelo da glória, modelo do céu, ser confeccionada. Então, amigos, nós temos dois grupos de tábuas do testemunho, os 10 mandamentos. Nós temos 2 tendas do encontro e nós temos 2 arcas que guardam as tábuas do testemunho. É muito magnífico demais. Isso tudo, esse desenho, é sempre 2, né? E é justamente o esmiuçar isso é que nós vemos que nada é acidente, nada é por acaso, tudo é um desenho, é um projeto, né? É uma renovação dessa oportunidade, desse convite, né? Da gente não imaginar que estas palavras aqui são palavras quaisquer, que aqui não são as instruções do próprio Todo-Poderoso, pois elas são. Isso aqui já está escrito, tudo, né? Nós só precisamos desejar conhecer. Conhecer tudo o que está escrito é conhecer um pouco mais quem o nosso Criador é. E conhecendo quem Ele é, escolhermos, nos amoldarmos à sua imagem, voltando ao chamado de expressarmos a imagem e semelhança dele neste mundo, porque foi assim que ele projetou, para que todos, povos, pessoas, o nosso vizinho, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos inimigos até, conhecessem quem ele é através das nossas vidas. Como Paulo escreve, olha, eu sou uma carta viva, não é? Essa carta viva é que nós sejamos, então, esses receptáculos da palavra de Deus, não com meras letras, mas letras vivas, né? Que são vividas de acordo com a instrução. É interessante que no mundo comum, né, o sucesso ele é medido pelo grau de criatividade que alguém tem em inovar. Seja inovador, né? Na vida espiritual, o nosso sucesso ele é medido pelo grau de fidelidade que nós temos e confiança, que isso é o conceito de fé, emuná em hebraico, que nós temos para viver em obediência, que é a mesma coisa que eu dizer que é o grau de fidelidade que nós temos para exercitar o amor a Deus. Como assim? Porque João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E muitas vezes no livro de João, nas cartas de João, nos é dito, eles não são penosos, porque sequer são mandamentos, eles são instruções de um pai generoso, de um pai bom, né? Então, não é à toa. Se você não viu o ensino que eu fiz sobre os 2 grupos de tábuas e as 2 tendas do encontro, Ohel Moed, busque, porque é tremendo, é sombra do Messias. E este estudo aqui foi então sobre as 2 arcas para guardar as tábuas do testemunho. Tudo isso é desenho do nosso Mashiach, conforme ele declarou lá em João 5, a partir do verso 39 até o 46, mais ou menos. Leia lá. E assim eu me despeço, dizendo Shalom.